Um filho ingrato joga a mãe de 72 anos na rua gritando: "Sai da minha casa, velha!", humilhando a senhora que dedicou a vida a ele diante de todos. Enquanto o rapaz comemora a herança roubada, a neta advogada chega com um documento antigo encontrado numa caixa de sapatos. A revelação impactante sobre o verdadeiro vínculo sanguíneo do homem faz todos pararem em choque e o filho cair aos prantos. O sol de meio-dia mordia a nuca, implacável, transformando a ladeira asfaltada da Vila Progresso em uma frigideira. As duas sacolas de ráfia, pesadas como tijolos, cortavam a pele dos dedos calejados, deixando sulcos vermelhos que ardem ao contato com o plástico rugoso. Dona Cidália sentia cada joelho estalar a cada degrau do calçamento irregular. Uma marcha lenta e penosa de quem carrega o mundo nas costas há 40 anos. O ar era uma sopa úmida, com cheiro de esgoto a céu aberto, misturado ao odor adocicado de banana passada, que impregnava seus cabelos brancos e o uniforme de manga curta. O som de uma buzina rouca e prolongada ecoou entre as casas de tijolo aparentes, seguido pelo barulho de metal se roçando no asfalto. Uma carroça de lixo descendo a rua. Ela parou no portão de ferro descascado, prendeu a respiração por um segundo para a tontura passar e empurrou a dobradiça que precisava de óleo havia uma década. Ao entrar, o lar a recebeu com um silêncio pesado, quebrado apenas pelo chiado insistente de uma panela de pressão no fogão e o volume altíssimo de uma novela no sofá. A sala estava um caos de almofadas jogadas e copos com restos de refrigerante. Cláudio, seu filho, o homem de 45 anos que ela criou sem pai, estava estirado de pernas abertas, a barriga saliente para fora da camiseta suja, os olhos colados no celular, enquanto o polegar deslizava rápido na tela, jogando apostas online. Do lado, Jezabel, a nora, pintava as unhas em um tom vermelho escandaloso, usando a toalha de mesa de crochê como pano de limpeza. Cidália largou as sacolas no chão de cerâmica rachada. O baque seco ecoou, mas ninguém se mexeu. A dor nas costas desceu como uma faixa de ferro apertando a cintura. Mãe, pode fazer barulho, não? Tô tentando concentrar aqui. O mercado hoje tá uma desgraça, não sobrou nada. Cidália passou a mão na testa, limpando o suor que escorria e queimava os olhos. A competência dela na feira, a rapidez com que fazia o troco e escolhia a fruta mais madura, não valia nada dentro daquela sala. Ela foi até a cozinha antes que o feijão secasse e queimasse o fundo da panela. O vapor quente bateu no rosto dela, desenhando o cansaço na pele enrugada. Trouxe uns mamões, Cláudio. Tavam bons, baratei. Jezabel, quer que eu descasque um para você? Jezabel bufou sem levantar os olhos das unhas. Não quero mamão, dona Cidália. Dá cólica. Tinha lanche lá? Você devia ter trazido um frango assado do mercado. Assar em casa é muito trabalhoso e o gás tá caro. Cidália parou com a colher de pau no ar. O frango assado custava o equivalente ao lucro de 2 dias de suor na banca. Ela olhou para as costas do filho, vendo o imóvel parasitando o ar-condicionado velho que zumbia na janela. A raiva subiu, quente e ácida, subindo pela garganta, mas a cegueira materna, aquela falha fatal que a condenava, apagou o fogo rapidamente. Ele é meu filho, pensou. Ele tá em momento difícil. A economia tá difícil. Amanhã eu faço, filha. Hoje o feijão tá bom. Cláudio sentou-se no sofá, espreguiçando-se como um gato mal alimentado, e virou o rosto na direção da cozinha. Mãe, cadê o dinheiro da feira? O sinal da internet está acabando e preciso recarregar o pré para mandar currículo pro pessoal da agência. E a Jezabel precisa comprar um shampoo novo. O dela acabou. Mentira deslavada. O cheiro de cerveja barata vinha do copo em cima da mesa, e o shampoo dela estava cheio embaixo da pia. Cidália sentiu o coração apertar, não de amor, mas de medo. Medo de que se ela não pagasse, ele parasse de a olhar. Medo da solidão daquele casarão vindo de herança. Ela foi até a bolsa preta, parecida com uma maleta de médico, que guardava embaixo da pia. O zíper raspou, chiando. Lá dentro estavam as moedas e notas miúdas, o cheiro metálico do dinheiro sujo e amassado. Ela separou R$ 50. Era o que sobrara depois de pagar o feirante. Suas mãos tremeram ao entregar as notas. Cláudio não se levantou para pegar. Estendeu a mão preguiçosa, esperando que ela entregasse em loco. Toma, filho. Faz render, e o papai do céu abençoa. Cláudio agarrou o dinheiro com uma rapidez que envergonharia um ladrão de rua, nem olhando nos olhos da mulher que pariu, criou e agora sustentava a preguiça dele. É pra essa. Agora vai lá ver se a conta de luz não veio. Se não cortam o cabo da TV e a gente fica sem saber o que acontece no mundo. Dona Cidália guardou a bolsa vazia. O chão da cozinha parecia se inclinar.
tontos de tanto trabalho sem recompensa. Ela olhou para o relógio na parede, de plástico amarelo com um santo coroado no meio. Tic-tac. O tempo passava, o corpo envelhecia, e a casa se enchia de estranhos que ela amava por obrigação. Ela foi até o tanque, pegou a roupa suja de suor e terra que ele deixara espalhada pelo banheiro. A água gelada bateu nas mãos, e ela começou a esfregar a camisa do filho, tirando a mancha de gordura que ele mesmo colocara, enquanto na sala, a risada do casal ecoava diante da televisão. O sol a pino batia na nuca de Dona Cidália, um machucado que ardia 40 anos no mesmo lugar. Mas hoje o peso do saco de laranjas parecia ter o dobro do chumbo. Ela subiu a ladeira tropeçando nas pedras irregulares da calçada, os joelhos estalando a cada degrau, sentindo o cheiro ácido de suor misturado ao pó de rua que grudava na garganta seca. Ao empurrar a porta de madeira carcomida, o ar gelado da casa bateu no rosto suor, mas não trouxe alívio. Trouxe o silêncio pesado de quem está aprontando algo. Lá no fundo, no oratório, a vela de São Benedito chamejava devagar, iluminando o envelope branco que repousava em cima da mesa da cozinha, manchada de anos de gordura e feijão. Aquilo ali era sangue transformado em papel. O dinheiro que a Fernanda mandara do exterior. O presente de 72 anos. O coração de Dona Cidália deu um pulo no peito, não de alegria, mas de um medo instintivo de animal que pressa a tempestade. Antes que as mãos calejadas pudessem tocar o papel, uma sompa de perfume barato e cigarro venceu o cheiro de laranja. Tá aí, hein? O dinheirinho da menina. A mão de Jezabel, com unhas compridas e esmaltadas de vermelho vivo, deslizou sobre a mesa e agarrou o envelope. O estalido do plástico sendo rasgado soou como um tiro no pequeno corredor. Dona Cidália parou no meio da cozinha, o saco de frutas escorregando pelo braço e caindo com um baque surdo no chão de linóleo. Uma laranja rolou para longe, indo parar embaixo do fogão. Isso é para minha reforma, Jezabel. A Fernanda falou que é para mim guardar. A voz saiu trêmula, fraca, desafinada. Jezabel contou as notas, passando o dedo polpudo na língua antes de separar cada cédula, o som seco do papel batendo soando alto na sala apertada. O sorriso dela era carniceiro. Guarda o quê, mãe? Você nem sabe onde põe a mão na cabeça. Esse dinheiro vai para a conta de luz que tá atrasada, e o resto eu seguro pro Cláudio fazer esse negócio lá da loja. É investimento, família, entende? Você não quer ver teu filho vencer, quer? Olha a cara de quem tá falando. O chão parecia abrir-se sob os pés descalços de Dona Cidália. Ela olhou para o corredor, esperando que o filho saísse do quarto para defender a velhice da mãe. Mas a porta permaneceu fechada, apenas o som abafado da televisão escorrendo pela fresta. A garganta dela apertou, um nó de fome e angústia subindo. Ela tentou dar um passo à frente, a mão tremendo estendida na direção das notas. Mas Jezabel recolheu o dinheiro num golpe rápido, espetando-o no sutiã com um sorriso de escárnio. Não bota essa cara de mártir não, Dona Cidália. A senhora já comeu demais hoje em dia. Vai lá recolher essa laranja antes que amoleça tudo. O cheiro de tártaro do hálito da nora invadiu o espaço pessoal da idosa, uma invasão física nojenta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na penumbra de um apartamento que ainda cheirava a tinta fresca e sonhos comprados em prestações, Jéssica soltou a chave da fechadura. A barriga pesada puxava a coluna para frente, obrigando-a a andar em passo de pinguim, ofegante. O dia no escritório sugara toda a energia que lhe restava. O que ela queria era apenas um copo d'água e o sofá. Ao abrir a porta, o som ensurdecedor de uma risada grossa e masculina bateu nela. Não era o marido. Era a voz do irmão, aquela mesma voz que ela ouvia desde a infância pedindo coisas que nunca devolvia. A luz da sala estava toda acesa, e o ar, em vez do cheiro neutro de limpeza, trazia o odor forte de fritura de linguiça e cerveja barata quente. Jéssica parou no corredor, a mão inconscientemente indo para proteger o ventre. A cozinha era um campo de batalha. O armário da despensa estava escancarado. A luz interna revelando as prateleiras vazias onde, de manhã, ainda estavam o pacote de arroz de 5 quilos, o feijão novo e o óleo que ela comprara no mercado da semana. Sobre a mesa, encharcando a toalha de plástico colorido, ficava apenas a gordura da panela e pratos sujos empilhados. Onde está a comida, mãe? Jéssica perguntou, sentindo as pernas bambas, um frio gelado subindo pelo peito, diferente do calor da gravidez. Dona Marlene estava no sofá, os pés descalços em cima da almofada que Jéssica bordara com carinho, segurando uma lata de cerveja gelada. Ela olhou para a filha grávida, e os olhos dela não tinham vergonha. Tinham apenas um cansaço cínico, a crueldade de quem já desistiu de ser bom. Ah, parou de chorar, né? O Edson veio com os meninos e a gente resolveu fazer um churrasco aí.
A carne era muita pra gente só, então chamei uns vizinhos. Tava tudo muito velho no armário, meu bem, passou cheiro de bolor. Joguei fora. Jéssica olhou para a lata de cerveja, para o irmão cochilando na poltrona que ela pagara em 12 vezes, e depois para o armário vazio. A boca dela tinha um gosto de cobre, de sangue. Ela não era mais dona da chave. Ela não era mais dona da casa. O bebê deu um pontapé forte na barriga, como se tentasse chutar a porta de dentro para fora, e o mundo desabou na forma daquela simples constatação. Não havia nem um grão de arroz para fazer o jantar. Do outro lado da linha telefônica, o toque de espera ecoava na sala de jantar de granito de Vitória. A mulher elegante trazia a taça de vinho tinto até os lábios pintados de vermelho escuro, mas não bebia. Ela olhava para a mesa onde sua filha, Patrícia, mexia no celular com um sorriso bobo, aquela mesma expressão de quem não sabe o perigo que corre. No visor do telefone de Vitória, a tela informava o nome. Delegado Tavares. Alô? A voz de Vitória era aço envolvido em seda. Dona Vitória, é do 84º. O senhor pediu as informações sobre o rapaz que a sua filha está frequentando. Vitória olhou para Patrícia, observando a inocência da menina, e sentiu um calafrio de prazer antecipada nas costas, controlando o arrepio com um toque elegante no cabelo. E então? O cavalheiro tem ficha? Espero que sim. Preciso de algo que abra os olhos da minha filha antes que ela faça uma bobagem irreversível. Do lado de fora, o som da sirene de uma viatura policial cortou a noite, um lamento agudo que parecia aproximar o perigo de todas as casas ao mesmo tempo. Na casa de Dona Cidália, a laranja podre sob o fogão começava a criar moscas. No apartamento de Jéssica, a fome era um animal roendo as paredes. Na sala de Vitória, a tramaria começava a ser tecida. A corda da paciência havia sido esticada até o limite máximo, e em qualquer momento, a primeira corda ia arrebentar. Se você está sentindo essa indignação na pele, dá esse like forte aqui e se inscreve no canal que a próxima parte dessa história vai explodir a sua tela com a revelação que ninguém está esperando. O sol batia na nuca de Dona Cidália, aquele sol de finado que não perdoa nem a pedra da calçada. Ela entrou pela porta de casa sentindo o cheiro de gordura queimada, um cheiro antigo, de 1000 frituras de jantar, que impregnava as cortinas de crochê amarelecidas. Lá dentro, o barulho da televisão no volume máximo brigava com o zumbido da geladeira velha. A vista dela, treinada por 40 anos a escolher a melhor banana e a laranja mais madura, percorreu a sala instantaneamente, procurando a desordem, o lixo, o risco. Mas o que parou o coração dela foi o envelope aberto em cima da mesa de fórmica, encardido de marcas de copos. Tava no correio. Essa Fernanda devia mandar Ted. É mais rápido. A mão dela tremeu quando foi estender o saco de compras na mesa. Os dedos calejados com as unhas curtas e sujas de terra roçaram no papel branco liso do envelope. O dinheiro estava lá. As notas de 50, novinhas, cheirando a banco, a progresso. Era o dinheiro do aniversário, a ajuda da neta que morava longe. Isso não é para gastar no mercado não, filha. É para guardar. Para um dia de aperto. Dia de aperto? Todo dia é dia de aperto aqui, Cidália. Você acha que luz cai do céu? E o remédio da pressão do seu filho? E a academia? Quer que eu fique gorda como você foi? Dona Cidália sentiu um nó no estômago, ácido quente subindo pela garganta. Não era raiva. Era o medo de fazer onda, de quebrar a frágil paz daquela casa. Ela sorriu, um sorriso amarelo, torto, aquele sorriso de quem engole seco. A falha dela falava mais alto, a cegueira materna cobrindo os olhos com um véu grosso de culpa. Ela é mimada, mas é família, pensou. Família a gente aguenta. Não, eu não estou dizendo isso. Só que eu guardo melhor. Eu tenho a lata de biscoito lá no armário. Ela deu um passo à frente, a mão estendida tentando resgatar o envelope, um movimento de mãe que pega no pulso do filho para atravessar a rua. Mas a mão da nora foi rápida, unhas compridas e vermelhas cravando no papel, puxando para o lado dela. Lata de biscoito é lugar de biscoito. Dinheiro em casa de preguiçoso some. Vou deixar na minha carteira, a gente vai organizando o mês. Você nem sabe ler o extrato, mãe. O riso do filho veio do sofá, onde ele estava deitado de chinelo sem camisa, a barriga saliente subindo e descendo ao ritmo da respiração preguiçosa. Ele nem olhou. Só estufou o peito, o som gutural rolando pelo corredor escuro. Deixa a Jéssica organizar, mãe. Você já fez sua parte, criou a gente, criou a Fernanda. Agora o dinheiro é nosso. É um ciclo, entende? Tua vez de descansar. O cinza dos cabelos dela parecia pesar 1 tonelada de repente. Dona Cidália olhou para as notas, a garantia de um dentista novo, de um par de tênis que não furasse,
de uma comida decente no domingo. Mas então, ela olhou para o rosto do filho. Aquele rosto redondo que ela beijara 1000 vezes quando ele era pequeno. O mesmo rosto que ela alimentara com o pouco que ganhava vendendo limão. Se ela brigasse agora, o jantar ia ficar ruim. O fim de semana ia ser um inferno de cara feia e portas batidas. Era mais fácil deixar ir. Era só papel. Papel não vale mais que o amor do filho, certo? Tá bom, se vocês acham melhor. Mas peço só para guardar a metade, Cláudio. Pelo menos a metade, meu filho, pro mês que vem. Para de ser sovina, véia. Toda hora é dinheiro, dinheiro. Você é rica e não sabe. Olha essa casa. Você tem esse imóvel todo e vive chorando miséria. A nora levantou-se com um pulo, arrastando os chinelos no chão de linóleo descascado. O som áspero arranhava os ouvidos de Dona Cidália. Ela pegou o envelope e enfiou na bolsa de couro sintético, barulhenta, cheia de chaves e papéis inúteis. Eu vou pro salão. Esse cabelo não aguenta mais essa umidade. Se liga no arroz, hein? Se deixar queimar, juro por Deus que você não come nada hoje. A porta se fechou com estrondo, um baque seco que fez os quadros de santos na parede tremerem. Dona Cidália ficou parada no meio da sala. O barulho do trânsito lá fora parecia distante, abafado pela silenciosa violência que acabara de ocorrer. Ela olhou para a mesa. O lugar onde o dinheiro estava vazio, apenas uma mancha circular de gordura deixada no plástico. Ela foi até a pia, abriu a torneira. A água gelada bateu nas mãos, mas não refrescou nada. Lavou um prato, depois outro. A cerâmica rangia sob a esponja áspera. Foi para uma boa causa, ela repetiu mentalmente, a frase automática, o mantra da submissão. Meu filho precisa. Minha nora precisa. Quem sou eu para negar? Tá bom, mãe, deixa quieto. Fica no seu canto. A voz do filho veio de trás, rouca, entediada. Ele se mexeu no sofá, o som do couro artificial rasgando com o peso. Aliás, amanhã você vai pro banco assinar uma procuração pros meus negócios. A gente precisa organizar essa casa, senão o fisco pega tudo um dia. Sua cabeça já não presta mais para papéis de advogado. Dona Cidália segurou a faca de pão, o metal frio pressionando o dedo polegar. A respiração prendeu. Procuração? Negócios? Mas ela não disse nada. A faca desceu, cortando o pão dormido com força excessiva, amassando a massa em vez de fatiar. Ela apenas assentiu com a cabeça baixa, olhando para os seus pés inchados de tanto andar, e agora inchados de tanto aguentar o peso que não era dela. Tá bom, filho. Amanhã a gente vai. Ela sorriu sozinha para a pia suja, tentando enganar a própria imagem refletida no espelho quebrado acima da bancada. Amanhã seria outro dia. Talvez amanhã eles fossem mais gentis. Talvez, se ela fizesse um feijão com torresmo, com mais carinho, o dinheiro voltasse magicamente das mãos deles para a lata de biscoito. Enquanto isso, o ar dentro da casa nunca parecera tão quente, sufocante, como se o teto estivesse descendo para esmagá-la contra o chão de cimento. O cheiro de feijoada velha subia quente, grudado no papel de parede descascado, misturando-se ao aroma adocicado do desodorante barato da Jezabel. Dona Cidália esfregou as mãos grossas na saia de chita, tentando limpar a gordura da lata de óleo que acabara de derrubar, mas os dedos só escorregavam, suados e trêmulos. O calor da tarde de novembro entrava pela janela quebrada, pesado e sufocante, sem dar trégua para o ventilador de pés rachados que gemia no teto como um bicho morrendo. Na mesa de fórmica, Cláudio esticou a perna, batendo o chinelo no chão com um ritmo impacientemente alto. Ele não olhava para a mãe. Os olhos dele, vidrados, presos no envelope branco que Jezabel girava entre os dedos unidos com unhas postiças coloridas. Era o dinheiro que a neta mandara. O presente de aniversário. O socorro para o remédio da pressão. Tá ali, mãe. Tá na cara que a menina mandou mais do que isso. Esse envelope tá gordo. Jezabel, abre. Jezabel sorriu, um lábio torcido para cima, e rasgou o papel com um som seco que ecoou na cozinha apertada. As notas saíram verdes e frescas. Cidália sentiu o estômago revirar. Um nó apertado logo abaixo das costelas. Era o dinheiro do médico. Era a reserva da casa. O ar parou nos pulmões. É exatamente o que eu tinha falado, Cláudio. 2.000 reais. Já reservei a mensalidade da academia para você e a prestação daquela TV que a gente viu no catálogo. O resto a gente guarda para emergência. Emergência minha, tá? Cláudio deu um tapa na mesa, fazendo os pratos tremerem. Se a velhinha não tá doente para valer, dinheiro é para quem trabalha, né, mãe? Ou você acha que a gente vive de milagre? Cidália abriu a boca, a voz presa na garganta seca como um papel lixa. Ela queria dizer que era dela.
Que a Fernanda escrevera no bilhete para a avó cuidar da saúde. Mas o olhar do filho, aquele brilho bravo de predador, travou a língua. Ela baixou a cabeça, olhando para o chão de cimento encardido. A falha. A cegueira. A culpa de achar que ele ainda era aquele menino de joelho ralado. Mas o dinheiro? Eu precisava... Cala a boca. Você já comeu, já tem teto. O que mais quer? A voz de Jezabel foi fina, cortante como lâmina de barbear. Um baque seco na porta da rua. 3 batidas rápidas, secas, authority. Não foi a batida de vizinho pedindo sal. Foi o som de quem não pede licença. Cláudio estufou o peito, puxando as calças de moletom sujas. Agora quem é? Se é o cobrador de luz, já falei que vou semana que vem. A porta se abriu sem espera. O batente arrastou no chão, rangendo, e de repente a cozinha pequena pareceu diminuir ainda mais. A figura na porta ocupava todo o espaço. Um perfume caro de âmbar e madeira invadiu o ambiente, sufocando o cheiro de óleo e suor. Um terno de corte impecável, salto alto que cravou no piso irregular com um som metálico. Fernanda. A neta. A advogada que só existia nas fotos coloridas do oratório. O silêncio foi instantâneo. Jezabel escondeu as notas atrás das costas num movimento falho e ridículo. Cláudio engoliu em seco, o pescoço subindo e descendo num movimento nervoso. Fernanda não cumprimentou. Não sorriu. Os olhos dela varreram a cozinha com a rapidez de um raio. A mesa suja, o chão sujo, o dinheiro sendo escondido, o avô tremendo no canto. Ela passou a mão no bolso do blazer e tirou um celular preto, grande. O dedo polegar deslizou na tela com um clique seco. Bom dia, dona Cidália. A voz era doce demais para o cenário. Veneno. Ah, Nandinha, minha neta, você chegou. Cidália tentou se levantar, mas os joelhos falharam. Eu não sabia que vinha hoje. Vim porque o sistema do banco me alertou. Ela olhou diretamente para Jezabel, depois para Cláudio. O riso desaparecera completamente. O rosto era uma máscara de pedra. Houve uma tentativa de saque na conta da aposentadoria da minha avó ontem. Um valor alto. Estranho, considerando que ela tem cartão de crédito bloqueado por falta de pagamento, e o senhor tio Cláudio não tem renda comprovada há 2 anos. Cláudio recuperou a coragem, a boca cheia de dentes amarelados se abrindo num sorriso de escárnio. Ah, então é isso? Veio cobrar herança, seu piranha? Aqui é família, não é escritório de advocacia. Dinheiro de idoso é para ajudar o filho, tá escrito na Bíblia. Vai lamber o rabo dos gringos lá fora e deixa a gente em paz. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da moça. Ameaçador. O cheiro de suor e cachaça subia dele, um muro físico. Fernanda não recuou. Nem 1 centímetro. Ela segurou o celular mais firme, o polegar pronto para digitar, ou gravar, ou quem sabe chamar a polícia que estava na ponta da linha silenciosa observando. Família. Ela repetiu a palavra, testando o peso, soltando-a no chão com escárnio. Vamos falar de família então. O senhor acha que por ter me gerado por aqui, tem direito ao sangue dela? Ao suor dela? Ela tirou do bolso outro papel. Dobreto. Documentos. Carimbados. O som do papel sendo sacudido no ar foi mais alto que o trânsito lá fora. Eu não vim aqui cobrar herança, Cláudio. Eu vim aqui avisar que o senhor não existe mais nos papéis da minha avó. Pelo menos não como herdeiro. E esse dinheiro que a sua cadela aí está segurando, o indicador de Fernanda apagou para o rosto de Jezabel, que encolheu os ombros. É numerado. Se não cair na conta da minha avó em 10 minutos, eu entro com uma ação de exploração de incapaz. Não é processinho de família, não. É crime penal. Cadeia. A temperatura caiu de 10 graus. Cláudio parou de respirar. A mão que ele levantou para empurrar a sobrinha ficou suspensa no ar, tremendo, nervosa. O som distante de uma sirene de polícia subiu da rua, misturando-se ao zumbido do ventilador. Cadeia? A voz de Cláudio saiu fina, infantil. A máscara de homem da casa caiu, revelando o menino medroso que sempre foi. Cadeia. E aí, quando o senhor estiver na cela com os outros ladrões de vovó, a gente vê quem lê a Bíblia para quem. Fernanda virou-se para Dona Cidália. O olhar suavizou, mas continuou firme. Inegável. Vó, arruma as malas. Você vai sair daqui agora. Onde eu estiver, você dorme no colchão de mola, não nesse chão de lama. Esse circo acabou. Cláudio olhou para as mães. Pela primeira vez em 40 anos, houve dúvida nos olhos dele. Não havia mais a certeza de que ela o protegeria. O chão se abriu.
O sangue corria, mas era veneno agora. Não havia volta. A mesa de jantar virara um tribunal e o julgamento tinha acabado de começar. O ventilador de teto gemes, uma lâmina enferrujada fatiando o ar quente e denso da cozinha, mas sem fazer diferença no suor que escorre pelas costas de Dona Cidália. O cheiro de feijoada velha grudou nas cortinas de renda amarelecida, misturado ao odor de mofo encanado no tanque. Aos poucos, a sala de jantar, que antes era o reino onde ela mandava e desmandava com a colher de pau na mão, virou um território estrangeiro, ocupado por corpos espalhados no sofá que não foi feito para aguentar o peso da preguiça de Cláudio o dia todo. Na mesa de fórmica, a unha esmaltada de vermelho vivo de Jezabel bate ritmadamente sobre um panfleto brilhante. Dona Cidália esfrega os olhos, a visão embaçada pelo cansaço de mais uma madrugada acordada preocupando com o fim do mês, e tenta focar na imagem colorida de um jardim falso e idosos sorrindo de forma plástica. É o melhor lugar, mãe. Olha aqui, tem piscina, tem terapia recreativa. Você não vai mais ter que lavar roupa nem subir esse morro todo com a sacola nas costas. O senhor Antônio foi para lá e disse que é um hotel. A voz de Jezabel tem aquele tom melado, aquele canto de sereia que esconde o cardume piranha. Cláudio, do outro lado da mesa, não levanta os olhos do celular, roendo a unha do dedo mindinho, mas o pé dele bate nervoso no chão de cerâmica rachada. O som do tic-tac ecoa na cabeça de Cidália, pior que uma enxaqueca. Eu não quero hotel. Eu quero minha casa. Quem vai cuidar das plantas? Quem vai fazer comida para vocês? Ah, mãe, para com isso. Cláudio solta a frase com a boca cheia, sem engolir direito o pedaço de pão. A gente já tá grande. Não precisa de mãe tirando o ônibus para comprar verdura pra gente, não. Você precisa descansar. Assina aí essa autorização pro médico dizer que você tá... precisando de cuidados mais intensivos, que a gente resolve a papelada do INSS e da casa. Ele empurra um papel cheio de letras miúdas em direção a ela. A mão de Cidália treme quando pega a folha. O papel é liso, escorregadio, frio. Ela não entende aquele juridiquês, entende apenas que o filho que ela carregou na barriga pariu sem anestesia e criou vendendo banana no sol escaldante, está tentando empurrá-la para fora do ninho que ela construiu tijolo por tijolo. O estômago dá um nó, a queimação sobe pelo esôfago. Mas essa casa é minha. O pai assinou o contrato. E se você morrer, a casa é minha, não é? Cláudio levanta a cabeça e os olhos dele não têm nada do menino que ela beijava na testa antes de dormir. São olhos de abutre. Tô só adiantando o processo, mãe. Pensa na sua saúde. O cheiro de remédio de asilo deixa a gente doido, mas lá é limpo. A porta da cozinha se abre com um estrondo, batendo no batente empoeirado. O ar externo, mesmo abafado, parece uma brisa fresca comparado à atmosfera sufocante da mesa. Fernanda entra, os saltos martelando o chão com uma autoridade que Cidália desconhecia na família. A nora traz o cheiro de asfalto quente e de papelada de cartório, algo que cheira a ordem e batalha. Tava ouvindo a música de longe. Fernanda joga a bolsa de couro batido sobre a cadeira, os olhos cravados em Cláudio. O que é essa autorização? Jezabel recolhe o panfleto do asilo rapidamente, escondendo-o embaixo da toalha de plástico. Cláudio engole em seco. O nervosismo no pé aumenta. O barulho do sapato no chão soa como uma metralhadora. Coisa de saúde, Fernanda. A avó tá enxergando coisa que não existe. A gente só tá tentando ajudar. Fernanda ignora a mentira. Vai até a mesa. Puxa a folha das mãos trêmulas da avó. Seus olhos percorrem o texto rápido, precisos. O rosto dela não muda, mas os maxilares endurecem, cortantes como navalhas. Ela gira o papel e bate com o dedo indicador em uma cláusula circundada a vermelho. Isso não é autorização médica, seu idiota. Isso é uma procuração. Procuração irrevogável de administração de bens. Se ela assinar isso, você pode vender a casa e internar ela em um caixão de madeira que ela não pode fazer nada. O silêncio que se segue é pesado, cheio de eletricidade estática. O único som é o zumbido do refrigerador velho trabalhando. Cidália segura a borda da mesa, a madeira úmida e pegajosa suando sob suas palmas. A cabeça gira, mas a presença da neta, forte e cheia de raiva fria, planta os pés dela no chão. É mentira, mãe. A Fernanda quer tomar a casa para ela. Só veio do exterior porque tá lisa. Cláudio levanta, a cadeira arrastando no chão com um ranger agudo. Ele é alto, mas nesse momento parece se encolher diante da postura rija da advogada. Cala a boca. Fernanda não grita. A voz dela sai baixa, perigosa. Ela vira para Cidália, pega as duas mãos da idosa entre as dela. As mãos de Fernanda são macias, hidratadas, mas o aperto é forte, âncora. Vó, olha para mim. Você não tá doente.
Eles estão tentando te roubar. Esse papel aqui entrega a chave da sua vida pro Cláudio. Se assinar, amanhã você tá na rua ou num buraco qualquer. Cidália olha para o filho. Ele não nega. Ele fica ali, sem graça, roendo a unha suja, sem coragem de olhar dentro dos olhos da mulher que deu a luz para ele. O choque da realidade é um soco no estômago. O sangue dele correndo nas veias dela, mas o coração batendo em outro ritmo, egoísta e mesquinho. O chão parece desaparecer. Ela se apoia em Fernanda, sentindo o cheiro do perfume da neta invadindo suas narinas, substituindo o fedor da traição doméstica. Mas, e se eu não assinar? A voz de Cidália sai fina, fraca. Se não assinar, a gente luta. Fernanda arranca o papel da mão de Cláudio, rasgando-o em dois com um som seco e satisfatório. E vamos descobrir exatamente o que essa família tanto quer esconder. Amanhã vou ao cartório. Vou cavar tudo. E se vocês acham que a avó é sozinha, se enganaram. A partir de hoje, quem dá as cartas aqui sou eu. Fora, ambos, agora. Cláudio tenta falar, mas a garganta aperta. Ele olha para Jezabel, que baixa a cabeça, derrotada pelo veneno da própria tentativa. O domínio deles, que parecia tão sólido minutos atrás, começa a rachar como a parede da sala de jantar, manchada de umidade. Dona Cidália senta-se, a coluna encostada no espaldar duro da cadeira, e pela primeira vez em anos não se sente a velha inútil. Ela se sente uma testemunha. E Fernanda é a juíza. O sol bate na lata zincada da cozinha, transformando o ambiente numa fornalha de querosene e cheiro de gordura rançosa. O ventilador de paz girando no teto parece que vai desmontar a qualquer segundo, zoando feito um avião. Mas nem a brisa quente que ele espalha é capaz de aliviar o suor que escorrega pelas costas de Dona Cidália. Ela encosta a panela de pressão na pia com cuidado, o metal quente queimando a ponta dos dedos, mas não solta um grito. Só engole em seco. A mesa está posta. Feijão tropeiro, torresmo, o que sobrou da venda da semana. Do outro lado, Cláudio não levanta os olhos do celular. A unha suja roendo a cutícula, enquanto Jezabel revira o nariz para o prato, fazendo aquele barulho de nojo com a língua. Tá mole, Cidália. O feijão tá aguado de novo. A senhora não tem mais força nem para pegar o sal? É a pressão de hoje, Jezabel. O feijão de ontem era bom. Eu vi. A senhora tá ficando velha para isso, mãe. Esquece o fogo ligado. Deixa a comida queimar. E agora isso. A gente tá preocupado. Cláudio solta uma risada seca, sem graça, deslizando um papel dobrado em cima da toalha plástica de florzinhas. O papel faz um barulho seco ao ser aberto. Dona Cidália sente o estômago pular, um aperto no peito que nada tem a ver com a pressão baixa. Ela conhece aquela logomarca. Asilo Santa Rosa. Que negócio é esse, Cláudio? Eu não vou para lugar nenhum. A minha casa é aqui. Eu cuidei de você. É exatamente por isso que a gente está te mandando para o melhor lugar, mãe. Lá tem médico, tem enfermeira, tem piscina. Aqui é só umidade e barata. A senhora merece descanso. Eu e a Jezabel merecemos privacidade. Esse papel aqui, a senhora assina amanhã e a gente resolve a parte financeira. Cidália estica a mão trêmula. O papel fica borrado de suor na ponta dos dedos. Ela quer rasgar. A raiva esquenta a cabeça, vermelho vivo atrás dos olhos, mas a mão para no ar. O medo da solidão é um veneno mais forte que a raiva. Se ela rasgar, eles vão embora? Ou vão jogar ela na rua mesmo assim? Ela segura o papel, a respiração ruidosa cortando o barulho do ventilador. Eu tenho uma casa. Eu paguei essa casa vendendo laranja no sol. E a gente agradece. Mas a senhora não tem mais condições. Olha para o chão, sujo. Olha para o senhor, confuso. A senhora é um perigo para si mesma. Se não assinar, a gente vai no juizado e diz que a senhora está senil. Aí a senhora não vai para Santa Rosa, vai para o fundo do poço mesmo. O som da chave na fechadura da sala apita, cortando o ar da cozinha. A porta abre com estrondo e bate na parede, um buraco na tinta descascada. Edson entra com a bolsa do ombro, rosto vermelho de cansaço, o cheiro de gás do carro e suor entrando com ele. Ele mal consegue passar pela porta. A sala está invadida. O sofá que ele comprou em 12 parcelas está ocupado por 2 homens com camisas de times rivais e a mãe de Jéssica, Dona Marlene, que usa o copo americano como cinzeiro. O chão de taco, que Jéssica encerou dom de joelhos com a barriga enorme, está coberto de cinza e bagunço de salgadinho. Puta que pariu, que cheiro é esse? Cadê a Jéssica? Marlene solta a fumaça pro ar, o cigarro segurado entre dentes amarelados. Ah, o rei chegou. A tua princesa tá no quarto, gritando com cólica. Fica quieto, rapaz, que a gente tá assistindo o jogo. Edson dá um passo pisando numa casca de amendoim. A casca estala com um som seco, irritante.
O ar está pesado, quente, abafado pelo cheiro de fumo e fechado. Ele olha para a cozinha, a porta aberta mostrando o armário vazio. Onde estava o arroz? Onde estava o feijão? Você comeu tudo de novo? Tinha comida para a semana inteira, Marlene. A Jéssica tá grávida, ela precisa comer direito. A boca é nossa, rapaz. Enquanto essa tua casa for nossa também, a gente come o que quiser. Se não gosta, cai fora. Vai trabalhar pra gente sustentar. Os dois irmãos na sofa riscam gargalhadas, o som grosso ecoando pelas paredes finas. Edson aperta o zíper da bolsa até o cabo branco, o sangue subindo pro rosto. Ele quer pegar aquele copo e jogar na parede. Quer catar a mãe dela pela gola, mas olha pro corredor do quarto. Jéssica grita, um gemido agudo de dor. Ele não pode criar confusão agora. O estresse pode fazer mal para ela. Ele traga seco, engole a humilhação como se fosse pedra e caminha pro quarto com o peso do mundo nas costas. A fechadura do quarto range quando ele tenta girar, emperrada, e ele tem que usar a força do ombro para conseguir entrar, deixando a bagunça da sala do lado de fora, invadindo o seu refúgio. No outro lado da cidade, o silêncio do apartamento de cobertura é ensurdecedor. O ar-condicionado central sibila, frio e impessoal, cortando o calor da tarde, mas a pele gela de outra forma. Vitória está sentada na poltrona de couro italiano. A postura perfeita, o copo de uísque com uma pedra gigante na mão. Patrícia fica em pé, os braços cruzados, tremendo levemente. Sobre a mesa de mármore, uma foto amassada. Roberval, de farda, segurando a mão dela. Eu te dei o melhor, Patrícia. Colégios na Suíça, aulas de equitação, roupas de grife. E isso é a minha recompensa? Você desce tanto o nível que vai pegar um PM? Ele é um bom homem, mãe. Ele é honesto. Ele me trata bem. Vitória dá um gole longo, o gelo batendo no vidro com um clink que soa como sentença. Ela levanta devagar, o som dos saltos Louboutin no piso de mármore ecoando como tiros. Ela encosta na filha, o perfume importado, algo floral e metálico, invadindo as narinas de Patrícia, sufocando. Bom homem? Ele é um assassino de farda, minha filha. Ele ganha para manter a ordem que eu pago. Ele entra em favela, atira em menor, cheira em casa de pobre e depois volta para te beijar com essa mesma boca? É nojo. É degradante. Eu amo ele. Eu não vou terminar por causa do seu preconceito. Vitória segura o queixo da filha com força, as unhas longas pintadas de vermelho escavando a pele. Amor é para quem pode se dar ao luxo. Você vai terminar esse namoro agora. Ou eu corto o seu dinheiro. Sem apartamento, sem carro, sem cartão de crédito. Vamos ver se o teu cavaleiro andante de farda consegue sustentar o estilo de vida que você tem, se ele vai te pagar sessões de shopping. Duvido muito que o salário dele dê pro aluguel de uma casa de cachorro. Patrícia tenta puxar a cabeça, mas o toque da mãe é frio, controlador. Ela sente as pernas bambas, a visão turvando. A independência que ela achava que tinha era apenas uma corda esticada pela mãe, e agora ela estava sentindo o estrangulamento. Se ela sair, vira o quê? Ela não sabe trabalhar. Ela não sabe viver sem o cartão de crédito. O silêncio do apartamento de luxo é a cela de prisão mais cara da cidade, e ela não tem a chave. Se você está sentindo essa pressão toda só de ler, imagina na pele dessas mulheres. Mas o bicho ainda vai pegar, garanto. O pior vem por aí. Se você curtiu esse tormento e quer ver essa gente se dando mal, dá aquele like forte e se inscreve no canal. A gente vai fazer justiça juntos, pode deixar. O óleo de cozinha queimava no fundo da panela, soltando uma fumaça acinzentada e espessa que tocava o alarme no cérebro de Dona Cidália antes mesmo de qualquer som. 40 anos empurrando banca de feira tinham afinado o olfato para o desperdício e o perigo. Ela avançou em direção ao fogão, a colher de pau já na mão direita, pronta para salvar a refeição. Mas um corpo bloqueou a passagem. Jezabel não se mexeu. Estava encostada no balcão, comendo uma maçã da fruteira que Cidália enchera de madrugada, o barulho da mastigação lasciva e úmida ecoando na cozinha apertada. Onde é que você vai, Dona Cidália? A voz da nora era doce, mas tinha aquele gosto de ferro na boca, de veneno disfarçado de remédio. Já avisei que cozinha agora é lugar de gente com juízo. Você vai se queimar. Cidália parou. O cheiro de óleo queimado rasgava a garganta. Ela olhou para Cláudio sentado à mesa de fórmica descascada, os pés sujos apoiados na cadeira de plástico que ela mesma limpara toda manhã. Ele não levantou os olhos do celular, as unhas sujas roendo a ponta da proteção de silicone. O jantar tá queimando, Cláudio. A voz dela falhou, fina, rouca. Deixa queimar, mãe. Ele finalmente olhou e o que Cidália viu no rosto do próprio filho a fez dar um passo atrás como se tivesse levado um tapa invisível. Não era cansaço. Era nojo.
A Jezabel tá controlando a tua dieta. O médico do INSS disse que idosa confusa não pode lidar com fogão. Confusa? Eu não tô confusa. Eu boto feira há 35 anos. O coração batia contra as costelas, um pássaro preso numa gaiola de ossos. Tentou contornar Jezabel, mas a mulher deu um passo lateral, bloqueando a saída da copa. O braço dela, gordo e mole, tocou no ombro de Cidália, empurrando-a de leve. Foi um toque de dona de casa mandando embora a gata que comeu a carne do prato. Vai pro teu quarto descansar. Amanhã a gente tem visita do psiquiatra para ver o teu internamento. Cláudio, tira o óleo do fogo antes que a velha bota tudo a perder de novo. Cidália viu o filho se levantar, indolente, e desligar o gás com um gesto teatral, como se estivesse salvando o mundo de um incêndio nuclear. A cozinha, seu santuário de tintas de barro e cheiro de alho, virou de repente um lugar estranho, hostil. As paredes pareciam se aproximar, espremendo o ar dos pulmões. Ela olhou para o corredor escuro que levava ao quarto, onde ficava o oratório da Nossa Senhora, mas agora parecia a boca de um túnel sem saída. Meus filhos, sussurrou, a mão subindo inconscientemente ao pescoço, onde o colar de santos parecia pesar 1 tonelada. Somos sim, mãe, e é por isso que vamos te salvar de ti mesma. Cláudio pegou a maçã da mão de Jezabel e deu uma mordida, sorrindo com os dentes amarelados. Agora vaza. Na outra ponta da cidade, o som do metal batendo no metal foi uma sentença. Edson girou a chave na fechadura do apartamento. A chave não entrou. Não travou, nem girou. Bateu no ponto morto, duro, seco. Ele tentou de novo, forçando o punho, o suor frio da viagem de 12 horas no volante colando a camisa às costelas. O cheiro no corredor era diferente. O cheiro de limpeza da Jéssica tinha sumido, substituído por um fedor de gordura fria, de fritura de peixe velho e de maconha barata. Debruçou-se no olho mágico. O visor estava tapado com papel alumínio. Jéssica! Gritou batendo a palma na porta. O som foi abafado. Abre a porta, amor. Cheguei. Lá dentro ouviu-se o som da televisão no volume máximo, uma novela em exaltação e risadas. Risadas masculinas, grossas, que ele não conhecia. O estômago deu um nó. Ele olhou para a maçaneta, nova, brilhante. Não era aquela que tinham comprado no Extra. Essa tinha o pino de segurança exposto por fora. Eles tinham trocado a fechadura. Eles tinham trancado o dono para fora. Na sala acalorada do 8-4DP, o ar-condicionado estava quebrado. Ou talvez fosse apenas o sangue fervendo de Roberval que não deixava ele sentir o frio. O delegado titular, homem de rosto vermelho e veias no nariz, jogou um saco plástico transparente sobre a mesa de metal. Lá dentro estava o colar de diamantes. A luz da lâmpada fluorescente, que zumbia como um inseto preso, refletia no brilho das pedras e nos olhos de Roberval. R$1.000 diz que é seu, policial. O delegado cuspiu no chão de cimento, o som úmido reverberando. A vítima está lá fora, na sala da Vitória, chorando as mágoas. Diz que você enfiou isso na mochila dela durante o serviço de segurança. Roberval abriu a boca para falar, mas as palavras morreram na garganta, sufocadas pela realidade absurda. Ele olhou para o vidro unidirecional. Sabia que Vitória estava do outro lado, elegante, imaculada, vendo o circo que ela montou. A humilhação era física, uma dor nas costelas como se tivesse levado uma coronhada. O cheiro de mofo do documento de prisão, a textura áspera das algemas que o colega, sem coragem de olhar nos olhos, aproximava dos pulsos dele. Tudo pesava. A honra dele, aquele pedaço de metal frio, o sorriso cínico de Vitória que ele conseguia sentir através do vidro. Capitão, eu não toquei nisso. Eu nunca iria. Guarda as contas para o juiz, Roberval. O nome da família tá na manchete de amanhã. E o seu é a merda do chinelo. O delegado fez um sinal com a cabeça para o carcereiro. Vai pro fundo. E não vem querendo pedir pro tio da gente, que aqui a gente não come ovo podado. Enquanto as algumas clicavam, fechando o cerco ao redor dos pulsos, o som ecoou na cela vazia da mente dele. Um clique definitivo. Assim como o clique da chave de Edson na porta que não abria. Assim como o clique da porta do quarto de Dona Cidália sendo fechada por dentro por Cláudio. O som da tranca correndo, ecoando como uma sentença de morte para a liberdade dela. Na sala da casa de Dona Cidália, Jezabel limpava a boca com a toalha de mesa, sorrindo. Tá servida, minha filha. Agora a gente pega a procuração da casa e vende esse caixote. A gente merece morar no bairro nobre, não é? Tomar sol no varal é pra besta. Cláudio riu, o som rolando pelo corredor e penetrando na escuridão do quarto de Dona Cidália, onde a velha se sentou na beira da cama, as mãos trêmulas apertando o lençol. O cheiro do incenso queimando no oratório não subia mais.
Parecia ter sido esmagado pelo peso do óleo queimado da cozinha. Ela olhou para o crucifixo na parede. A pintura de Jesus estava descascada, o rosto apagado pelo tempo. Pela primeira vez em 40 anos, ela sentiu o chão debaixo dos pés se mover, e não era um terremoto. Era essa verdade, feia e nua, batendo à porta, e ninguém tinha coragem de abrir. Ela era uma estrangeira na própria vida. O sangue que corria nas veias do homem da sala não era a garantia de amor que ela sempre achou. Era apenas um fluido biológico que estava ficando caro demais. Na cozinha, o silêncio foi quebrado pelo som de um documento sendo assinado no topo da mesa da copa, e o rasgo do papel. O papel raspou a madeira, e para Cidália, lá no fundo, soou como unhas arranhando um caixão. O cheiro de toucinho frito subia pelo corredor, um ataque direto ao estômago vazio. Não era o cheiro de comida de casa. Era aquele cheiro enjoativo de gordura velha que Cidália via nos carrinhos de lixo da feira às terças-feiras. Ela encostou a orelha na madeira retorcida da porta do quarto. Lá fora, o som da garfada prateada batendo no prato de louça fina, barulho de gente que não tem pressa, de quem acha que o tempo é um bem infinito. Tá precisando de mais sal, Jezabel? A voz do filho ecoava, grossa, cheia de aquele tom babão que ele só usava quando queria dinheiro ou estava se gabando pro pessoal da esquina. Tá bom, Cláudio. Mas vê essa água de coco, não tá gelada. A velha deve ter esquecido de pôr na geladeira de novo. Tá tudo viciado nessa casa. Cidália segurou a respiração. A mão trêmida afundou no bolso do avental de chita, sentindo a textura áspera e úmida da única nota de R$ 50 que restava da feira daquela manhã. O dinheiro queimava a ponta dos dedos, quente como brasão. Eles tinham tirado ela da cozinha, a própria cozinha onde ela descascou 1000 batatas, derramou litros de suor, onde o chão de cimento ficou liso por tanto vai e vem de suas pernas cansadas. Demência senil, disseram. Não segura as facas, mãe. Ela olhou para o relógio de parede, o ponteiro dos segundos arrastando como pé de diabético. O papel do asilo, a procuração, aquela coisa branca e fedorenta que Jezabel tinha jogado em cima da mesa de jantar com o mesmo desdém com que jogava casca de banana, assinado. Não. Mas a van passava ali na rua às 7 da manhã. O motorista que tinha visto na janela, aquele homem de cara machucada, olhando a planta da casa como urubu em açougue. Faltavam 6 horas. Se esperasse o sol nascer, era para sempre. Cidália puxou a cadeira de Vime, o rangido seco cortando o silêncio do quarto. Subiu. O teto era baixo, cheio de teias de aranha nos cantos, o gesso descascando como pele de cobra. Com a mão calejada, empurrou a tampa da caixa de papelão guardada no armário embutido. Lá estavam elas. As fotos. A certidão antiga amarelecida com o carimbo de nascido vivo. E debaixo, embrulhado num plástico de padaria, o seu passaporte antigo. Não era fuga, era resgate. A porta do quarto se abriu com um estrondo. O que tá fazendo aí em cima, velha? Cai e quebra a bacia. Eu não levo pro hospital agora não. Cláudio estava no umbral. O corpo tapando a luz. A camisa de malha esticada na barriga de cerveja. O cheiro de álcool dele invadiu o quarto, mais forte que a gordura da cozinha. Cidália desceu da cadeira devagar, sentindo as articulações dos joelhos estalarem. Um tic-tic doloroso. Ela não olhou para o rosto dele. Ela olhou para o chão, para o tapete puído que ela mesma havia trançado anos atrás. A falha bateu forte, aquela vontade de baixar a cabeça, de dizer que estava só pegando um santo para o oratório. O medo de ficar sozinha, de quebrar aquele vínculo de sangue mesmo que ele fosse podre. Mas a imagem daquela van, daquele quarto de asilo com cheiro de remédio e urina, foi um murro no estômago. Vai sair da minha frente. A voz saiu rouca, estranha, gasta como lixa de ferro. Cláudio riu, uma risada curta, cínica. Ele pisou para frente, invadindo o espaço dela. O quentão do corpo dele repuxava. Não ouviu, mãe? A senhora tá doente. Precisa de descanso. Agora larga essa porcaria aí e vai deitar na cama. Ele esticou a mão para pegar a caixa de papelão. Cidália viu a unha suja de terra, aquela mão que ela segurara quando ele aprendeu a andar. Agora era a mão do ladrão. O instinto de feirante, aquele de defender a banca de ladrão de passagem, acendeu antes do raciocínio. Ela agarrou o primeiro coisa que viu. O pesado crucifixo de madeira que estava na cabeceira. O peso era familiar, sólido. Eu disse... Ela deu um passo, os ombros arqueados, a postura de quem empurra caixas de laranja há 40 anos, para sair da frente. Cláudio parou. Os olhos dele estreitaram duvidando. Ele tentou pegar o crucifixo. Cidália girou o pulso e acertou o antebraço dele com a madeira rígida. Ele gemeu, mais de surpresa que dor, e recuou um passo segurando o braço. A porta da sala estava aberta.
A saída estava livre. Ela não esperou. Apanhou a bolsa de pano no ombro, a caixa debaixo do braço e avançou. O coração batia contra as costelas, um tambor de escola de samba descompassado. O calor da casa sufocava, o ventilador de teto parado lá em cima parecendo um urubu morto. Cláudio se recuperou, o rosto vermelho de raiva. Para essa louca, Jezabel, traz a chave da rua. Cidália empurrou o filho com a força do desespero, usando a própria barriga como ariete. Ele era mais forte, mas ela era pedra. Ele tropeçou no tapete e foi ao chão, derrubando um vaso de plástico. O som da cerâmica quebrando foi o sinal. Ela correu. As pernas doíam, o pulmão queimava como se estivesse subindo o morro da favela com um saco de batatas nas costas. O chão da sala era escorregadio, cera de silicone barata. Jezabel saiu da cozinha com a boca cheia, o rosto brilhando de óleo, os olhos arregalados. Cadê ela? Cadê essa doida? Cidália já estava na porta de entrada. A fechadura estava velha, enferrujada, a chave presa no outro lado por dentro. Ela girou o pino com mão trêmula. O metal rangeu, um grito agudo. Não deixa ela sair, Cláudio. O médico vai chegar cedo amanhã. Cidália girou a maçaneta. O calor da noite bateu no rosto dela, úmido, pesado. Lá fora, o som distante do trânsito da marginal, sirenes, buzinas, a vida. Fica aí com a tua podridão. Cidália berrou, e a voz dela finalmente não falhou. Ela abriu a porta e saltou para a escada externa. Cláudio agarrou o tornozelo dela. Cidália perdeu o equilíbrio caindo de joelho no cimento áspero da varanda. A pele rasgou, o sangue quente misturando com a poeira. A caixa de papelão caiu, espalhando fotos e documentos na chuva de garoa fina que começava a cair. Você não vai para lugar nenhum. Essa casa é minha. Cláudio puxava, tentando trazê-la de volta para a toca. Cidália olhou para os documentos molhando no chão. Olhou para o sangue escorrendo pelo canelo. E olhou para os olhos do filho. Não havia amor. Não havia filho. Havia um estranho. E aquela verdade libertou o último grilhão. Ela chutou. O chinelo velho voou, acertando cheio na cara dele. Cláudio largou o tornozelo, gritando, cobrindo o nariz. Cidália se levantou. Não pegou os documentos. Não pegou o chinelo. Descalça, sentindo o frio e a aspereza do concreto contra as solas dos pés, ela desceu as escadas correndo, o peito arfando, cada degrau um passo longe da prisão. Atrás dela, a porta se abriu de vez. Velha caduca, vai morrer na rua. O grito de Jezabel perdeu-se no ruído da chuva aumentando. Cidália não olhou para trás. Ela virou na esquina, entrando na escuridão da favela, onde os cachorros latiam e as sombras se moviam. Ela tinha que achar uma orelha, uma advogada, uma polícia, qualquer coisa que não fosse sangue. O relógio corria. A fome apertava, mas pela primeira vez em 40 anos, o medo era deles. Ela estava no escuro, mas era livre. O ventilador de teto bradava contra o ar pesado, lâminas bambas cortando o calor que engrossava na sala de Dona Cidália. O cheiro de tira-gosto queimando na frigideira subia, misturado ao odor de cera barata e suor acumulado nos estofados. O rádio do vizinho entrava pela janela, distorcendo um samba que parecia zombar da tensão doméstica. Dona Cidália passou a mão na roupa de cama grossa, sentindo a textura áspera do algodão usado, seus dedos carcomidos pelo ácido das laranjas tremendo levemente. A fome apertava o estômago, mas o medo de atravessar a sala era maior. Ela levantou, os joelhos estalando, e caminhou em direção à cozinha, o chão de linóleo soltando chiados a cada passo. Antes que pudesse alcançar a maçaneta, a porta abriu, e Jezabel surgiu como uma barreira humana, bloqueando a passagem com o corpo pesado e o cheiro adocicado de perfume vencido. A nora tinha um sorriso gelado nos lábios vermelhos, o braço apoiado no batente, dona daquele espaço que Cidália limpara por 30 anos. A senhora não devia estar levantando, Cidália. A médica disse, estresse é ruim para sua pressão. Volta para o quarto que eu levo um mingau. Eu só queria um café. A voz falhou, seca como casca de árvore. O cheiro da comida frita era uma tortura. Jezabel riu, um som curto e estridente, dando um passo à frente que forçou Cidália a recuar. O encosto da porta da sala bateu nas costas da velha, madeira dura contra a espinha curvada. Café? Com essa açúcar no sangue? Não, mãe. O negócio agora é descanso. Cláudio já assinou os paperais da clínica, aquela lá em Pindamonhangaba, cheia de verde, muito boa para senilidade. Amanhã a van vem te buscar. Cláudio apareceu por trás da mulher, a barriga saliente sob a camiseta de times velha, mastigando goma de mascar com a boca aberta. Ele nem olhou nos olhos da mãe.
seus olhos presos ao celular onde calculava o valor da hipoteca. Deixa de querer mandar, mãe. A senhora já não sabe nem onde tá. Fica quieta que é pro seu bem. Eles vão cuidar de você e a gente cuida da casa. O dinheiro não vai durar para sempre se a gente tiver que estar aguentando teu capricho de cozinhar. Ele puxou a porta da cozinha, fechando-a com um baque seco. O som da chave girando na fechadura foi um estilhaço na paz da casa. Trinco. Cidália ficou parada no corredor escuro, ouvindo a risada dos dois e o som da televisão subindo o volume. O coração batia contra as costelas, não por amor, mas por pânico. Ela estava presa na própria casa, excluída do santuário que construiu. Bairros abaixo, o sol de fim de tarde incendiava o asfalto do estacionamento do prédio de Jéssica. O calor irradiava do concreto, queimando as solas dos tênis de Edson. Ele suava em bicas, a camisa de motorista colada nas costas, a chave na mão girando para a esquerda e para a direita. Mas a fechadura não cedia. Era um som seco, metálico, de segredo recém-instalado. Ele bateu a mão na porta de metal Sansi, o eco ecoando no corredor vazio. Jéssica, abre a porta, amor. Esqueci a chave do aplicativo. Nenhuma resposta. Apenas o som abafado de uma música eletrônica, o som grave do estúdio tremendo a porta. Edson encostou a orelha. Não era a música que Jéssica ouvia. Era funk. Ele sentiu um arrepio de nojo subindo pela nuca. O cheiro de maconha subia pela frente da fechadura, misturado ao odor de óleo de fritura que ele não reconhecia. Abre essa porta agora, gritou ele, a voz raspando. A janela da sala, no primeiro andar, se abriu com um estrondo. Era o cunhado, o torso nu, cheio de tatuagens tortas, segurando um cigarro aceso. Sorriu, mostrando os dentes amarelos, o ódio escorrendo pelo olhar preguiçoso. Cai fora, Edson. A casa tá ocupada. O que você tá falando, maluco? Onde tá minha mulher? Onde tá a Jéssica? Ela foi pro hospital. Bebê vindo, Manolo. E a gente cuidando das coisas aqui. Minha mãe disse que agora a casa é nossa para cuidar da criança. Nem precisa mais de você aqui. Vai pro trabalho de corno que você é. A janela se fechou de raspão, quase pegando os dedos de Edson. Ele socou a porta, a dor aguda nos nós dos dedos, mas o metal não se moveu. Ele olhou para o carro estacionado, o bebê conforto vazio no banco traseiro, a barriga de Jéssica, os dias de preparo, o dinheiro da entrada que ele entregou para a família dela, ajudar. Tudo sumia naquele cheiro de fumaça e naquela porta trancada. O chão parecia se abrir, a sensação de ter sido roubado não só de teto, mas da dignidade. No centro da cidade, o ar-condicionado do 84º Distrito Policial ressecava a garganta e a pele, um frio artificial que punha os pelos em pé. O cheiro de desinfetante forte e café queimado impregnava as paredes sujas. Roberval sentava no banco de concreto presos à parede, as algemas frias roçando nos pulsos, o metal roendo a pele, deixando marcas vermelhas que ardem. Ele não olhava para frente. Olhava para o chão sujo de lama e sapatos. Do outro lado do balcão, Vitória ajustava o colar de pérolas, a postura ereta, imponente entre as mesas de escritórios desorganizados dos escrivões. Ela tinha o olhar de quem vê uma barata sendo esmagada. "O senhor não tem vergonha?" A voz dela era baixa, mas carregava o peso de um juízo final. "Eu abri as portas da minha casa. Dei chance. E o senhor paga roubando o que meu marido tanto trabalhou para me dar? Um policial ladrão. A lástima da corporação." Roberval levantou o rosto devagar. Os olhos inchados, cansados, encontraram o desprezo dela. A humilhação era um peso físico no peito, mais pesado que a colete balístico que ele usava todo dia. Ele viu os colegas passando, alguns desviando o olhar, outros sorrindo de canto de boca, a piada feita na boca da instituição que ele jurou defender. "Eu não roubei nada, senhora Vitória. A senhora sabe disso." "Ah, sabe?" O delegado achou os diamantes na sua mochila, sua cria. Não adianta chorar esperteza agora. Vai pro xadrez, e lá eu vou garantir que fiquem até a barriga crescer. A Patrícia vai entender que eu faço isso pelo bem dela. Bandido com farda é pior que bandido de rua. O delegado, um homem gordo e suado, jogou uma pasta em cima da mesa. O som seco do papel contra a madeira foi a sentença. "Levanta, PM. Vai pra carceragem. E vê se não deixa os outros soldados te comerem vivo lá dentro." Roberval estremeceu. O frio do ar-condicionado agora entrava nos ossos. Ele era um homem da lei, mas ali, naquele cheiro de urina e corrupção, era apenas mais um corpo para o sistema. Vitória deu meia volta, o salto alto batendo no chão com ritmo de Vitória,
deixando-o para trás, encurralado em uma teia de mentiras onde a verdade não tinha peso. As algemas apertaram mais 1 centímetro, o metal mordendo o pulso, um lembrete constante de que seu mundo tinha acabado. O quarto exala um cheiro de naftalina e madeira velha, um cheiro de tempo guardado. O ventilador de teto gira com um ritmado tac-tac-tac, irregular, rasgando o ar quente e empoeirado. Fernanda está de joelhos no assoalho de taco, revirando uma caixa de sapato amassada, ignorando o som alto da televisão na sala, onde a risada escandalosa de Jezabel ecoa pelas paredes finas. Dona Cidália está sentada na borda da cama, o corpo curvado como um arco que não aguenta mais a tensão, as mãos trêmulas amassando o lenço de crochê. A luz amarela e fraca da lâmpada de cabeceira oscila, projetando sombras longas que parecem dedos acusadores no canto do quarto. A senhora precisa me dizer onde guarda os papéis da casa, avó. A gente não pode deixar eles te internarem amanhã. Se a procuração passar para as mãos do Cláudio, acabou. Eu não sei, minha filha. Ele mexe em tudo. Diz que é para organizar, mas aí some com as coisas. Eu tô cansada, Fernanda. Tô só com vontade de dormir e nunca mais acordar. Não desiste agora. Toda vez que o senhor puxa do seu braço é para um canto diferente. Qual foi o último lugar que a senhora viu aquele maço de papéis cinzentos? Pensa no dia que o seu marido morreu. O choro da idosa é seco, um chiado no peito. Ela aponta para a parte de baixo do guarda-roupa, uma peça antiga de jacarandá que range quando Fernanda abre. O cheiro de bolor invade as narinas da neta, misturado ao odor de suor da roupa usada empilhada ali. Fernanda cava freneticamente por trás de uma pilha de cobertores, as unhas roçando na madeira áspera, até tocar no frio de um plástico. Puxa um envelope grosso, amarelo pelo tempo, lacrado com fita crepe ressecada. O que é isso? Isso o Cláudio trouxeu lá do posto de saúde anos atrás. Disse que era certidão nova, que tinha uns erros no papel antigo. Mandou eu guardar junto com as coisas de finados. Eu nunca mexi. Fernanda rasga o envelope com a pressa de quem retira uma bala de dentro do peito. O som do papel rasgando parece um tiro no silêncio do quarto. Ela tira o documento, unfolding it, e os olhos correm pelas linhas datilografadas, amareladas. O seu pulso dispara contra o pescoço. A data. O nome da mãe biológica. O carimbo do tribunal. O ar sai dos pulmões dela num assobio curto. Ela vira o papel mostrando para a avó, cujos vidros dos óculos embaçam de novo. Vó, lê isso aqui. Lê a data. 1978. O Cláudio nasceu em 79. Que isso, minha filha? O menino nasceu em casa com a parteira. E depois registramos. Não, vó. Isso aqui não é certidão de nascimento. É uma sentença de abandono e um termo de adoção assinado 5 anos antes do Cláudio nascer. O nome que está aqui não é o do seu falecido. E essa criança? A criança foi dada para outra família. O Cláudio não foi adotado legalmente. Ele foi registrado como seu filho biológico numa certidão falsa, mas a papelada real diz que ele nem era teu. Ele é filho de uma desconhecida que você nem conhece. Isso aqui prova que ele não tem direito nem a 1 centavo do seu sangue. A chuva caía torrencialmente, transformando o asfalto da rua em um espelho preto e traiçoeiro. O motorista de aplicativo estaciona o carro com um solavanco, a lama respingando nas calças. O gelo do banco do carro ainda gruda na camisa, mas o frio que ele sente vem de dentro. Ele desce, correndo até a portaria do prédio, a chuva martelando a cabeça e misturando-se com o suor de um dia de 12 horas corridas. O elevador demora uma eternidade, e ele sube as escadas correndo, o coração batendo na garganta como um pássaro preso em gaiola. Ao chegar à porta do apartamento, o 304, ele para. O silêncio do corredor é quebrado apenas pelo som grave do baixo, estourando de dentro da casa. Ele encaixa a chave na fechadura. Gira. Não entra. A chave gira no vazio, travada pelo lado de dentro. Ele sacode a maçaneta, forceja, o metal cortando a palma da mão. Abre a porta, Edson. Eu sei que vocês aí estão. Onde está a Jéssica? Onde está minha mulher? A porta se abre uma fresta, apenas o suficiente para o ferrolho da cadeia aparecer e o rosto sujo de sorrir do cunhado. O cheiro de maconha e churrasco queimado escapa como uma nuvem tóxica, atingindo o rosto dele diretamente. Cê tá doido, cunhado? Aqui agora é minha casa. Minha mãe tá deitada no teu quarto e meus irmãos estão na sala. A Jéssica que se virou. A gente tá em família. Família é o caralho. Isso aqui é meu nome na escritura. Tira essa cadeia, agora. A Jéssica tá no hospital. Ela precisa descansar. A criança acabou de nascer e vocês estão aqui comendo minha comida?
A porta bate na cara dele com um estrondo, fazendo o chão tremer. Edson soca a madeira, 1, 2, 3 vezes, até a carne das juntas sangrar e grudar na tinta. Ele ouve a risada deles lá dentro, o som da lata de cerveja sendo aberta, a TV no volume máximo abafando os gritos de desespero dele. Ele encosta a testa na madeira molhada da chuva, sentindo o frio do metal da fechadura contra a pele, e percebe que a lei não está do lado dele. A única coisa que separa ele do seu lar agora é uma peça de ferro de R$ 5 e uma família que aprendeu a rir da cara dele. A luz fluorescente do corredor da delegacia pisca, zumbindo como um inseto irritante. O cheiro é uma mistura ácida de urina, desinfetante barato e café queimado, impregnado nas paredes de azulejo amarelo. Patrícia caminha até as grades da cela, o salto alto batendo no chão de cimento com um eco solitário. O ar-condicionado está no máximo, congelando a pele nua dos braços, eriçando os pelos da nuca. Lá dentro, sentado num banco de concreto, Roberval tira essa cabeça das mãos. O uniforme dele está amassado, a farda suja de terra do serviço que não fez, a mancha de lama no peito parecendo um alvo. Você não devia ter vindo aqui, Patty. Vai te prejudicar. Sua mãe tá soltando os cachorros. Eu não importo com a minha mãe. O advogado disse que a acusação é forte. O colar estava dentro da tua mochila, Roberval. Como isso foi parar ali? Eu não sei. Eu juro pela minha mãe que eu não toquei nessa joia. Eu entrei na sala de patrulha para pegar meu lanche, saí e quando cheguei na Blitz, a mochila pesava 1 tonelada. Eles me derrubaram no chão, Patty, na frente dos recrutas. Meus colegas olhando como se eu fosse lixo. Sua mãe pagou para alguém colocar isso aí. Eu sei que ela pagou. Roberval segura as grades, o metal frio tingindo os dedos de cinza. Os olhos dele estão vermelhos, inchados de chorar ou de falta de sono. E pela primeira vez, Patrícia vê o medo. Não o medo da prisão, mas o medo de que o mundo dela seja mesmo assim. Um lugar onde o dinheiro compra a verdade e a honestidade é apenas uma piada de mau gosto. A matriarca dele, a mulher que controlava o país clube, venceu. O silêncio da delegacia é mais ensurdecedor que o barulho da chuva lá fora. Eu não consigo te tirar daqui. O delegado amigo do meu pai se recusou a tocar no processo. Disse que é suicídio político. Você vai passar a noite aqui, talvez o fim de semana. Deixa pra lá. Vai embora. Esquece que a gente existiu. Vai pro mundo de vocês, de ar-condicionado e espumante. Eu sou lama, Patrícia. Ela tinha razão. Agora eu sou lama oficial. O ventilador de teto girava preguiçosamente, cortando o ar quente e viciado da sala de jantar, mas não fazendo nada para baixar a temperatura da discussão. A toalha de plástico xadrez rangia sob os cotovelos de Cláudio, que batia a garrafa de cerveja na mesa com uma força ameaçadora, o suor escorrendo pela têmpora e manchando a gola da camisa de fibra sintética. Jezabel ao lado, com as pernas cruzadas e o rosto pintado, chupava um palito de dente com um ar de nojo, os olhos fixos no pacote de documentos que Fernanda colocara à frente da avó. O cheiro de feijoada velha e óleo de fritura impregnava as cortinas de renda amarelecida, misturado ao aroma forte do incenso queimando no oratório da sala, como se os santos tentassem escapar daquele ambiente. Assina essa procuração, mãe. Pra Deus. A gente não vai esperar você morrer sentada nessa cadeira para poder consertar o encanamento que tá caindo aos pedaços. Você tá ficando caduca, precisa de um lugar com cuidado, com médico, com gente que sabe lidar com velho. Cidália olhava para as mãos calejadas, cheias de manchas senis e pequenos cortes de faca de fruta pousadas sobre o plástico da mesa. O zumbido na orelha, antigo companheiro de 40 anos de feira, subia de tom. Ela não via o filho naquela hora. Via um desconhecido faminto, uma hiena vestida de gente. Ao seu lado, Fernanda mantinha a postura ereta, o terno preto impecável contrastando com a humildade da casa, e empurrou a pasta de couro fino para o centro da mesa. O único caduco aqui é você, Cláudio. Se acha que eu vim de outro país para ver minha avó ser tratada como um saco de lixo. Antes de você colocar essa caneta na boca, abre esse envelope. Vai. Abre. Para ver exatamente o quanto você não tem direito de exigir nada nessa mesa. Cláudio riu, um som curto e seco, e pegou o envelope. A madeira da mesa rangeu quando ele se inclinou. Jezabel parou de roer o palito, o olhar brilhando de cobiça. O papel amarelado, fino e frágil, raspou ao ser aberto. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, apenas quebrado pelo bater das pás do ventilador e o choro distante de uma criança na rua lá fora. Cláudio leu uma vez, depois outra. As pupilas dilataram, o rosto perdeu a cor, ficando branco como a gordura da carne seca. Isso é falsificação. Isso é mentira. Eu sou o filho dela. Eu criei nela. Cria burro, seu besta. Isso aqui não tem valor nenhum em juízo. Tem todo o valor, Cláudio. O carimbo do cartório,
a assinatura do tabelião, a certidão de nascimento original da criança abandonada que a avó achou na porta da igreja. Você não tem um pingo de sangue dela. Nada. Zero. Biologicamente, você é um estranho. E legalmente, se a avó quiser, você sai dessa casa hoje mesmo com a roupa do corpo. Agora queria ver. Você vai processar quem te criou por abandono material depois de descobrir que nem filho você é? Cidália levantou-se devagar. O tilintar dos braceletes de metal ecoou na sala pequena. Ela caminhou até o armário, abriu a porta de vidro e tirou um pequeno santo de barro, São Miguel, com a espada erguida. O peso do objeto era familiar, sólido, real. Ela voltou para a mesa e, sem dizer uma palavra, colocou o santo na frente de Cláudio. Depois, com uma calma que assustava, ela pegou a caneta que ele tanto queria que ela usasse, olhou nos olhos vidrados do homem que ela chamava de filho por 45 anos e jogou a caneta no chão. Sai. Mãe, escuta, a gente pode conversar. A gente... Sai. Vaza da minha casa. Não é meu sangue, não entra na minha porta. Carrega essa tua mulher e essa tua língua de cascavel pro inferno. Sai antes que eu chame a polícia e diga que tem ladrão dentro de casa. Na casa de Jéssica, o som da madeira estalando foi mais alto que qualquer grito. A fechadura nova, brilhante e cromada que Dona Marlene havia instalado naquele mesma manhã para garantir o sossego da família, saltou da batente com um estrondo seco, espalhando farelos de tinta e lascas de pau pelo corredor. O cheiro de maresia e suor de Edson invadiu a sala antes mesmo dele, seguido por 2 vizinhos do condomínio. Um homem robusto segurando um taco de beisebol e uma mulher com o celular na mão filmando tudo. Cadê a chave, Marlene? Cadê? Abre essa merda! Dona Marlene pulou do sofá, derrubando a tigela de pipoca que os irmãos comiam tranquilamente enquanto a dona da casa estava na maternidade sangrando. O irmão mais novo, aquele que não trabalhava há 3 anos, tentou se levantar, mas o olhar frio de Edson o pregou no lugar. O chão de porcelanato que Jéssica tanto economizara para comprar estava coberto de cinzas de cigarro e manchas de óleo que a família deixara em poucas horas. Você é louco, Edson. Isso é invasão de domicílio. Vou chamar a polícia. A Jéssica está no hospital, você não pode fazer isso. Pode? Pode não? Olha em volta. Olha para minha TV. Olha para o meu guarda-roupa aberto. Vê se eles venderam o berço do bebê, né? Venderam o enxoval para gastar com cerveja e porcaria? A polícia já está a caminho, Marlene. E não é para te prender por invasão. É para prender você por roubo qualificado e estelionato. A Jéssica está na porta vendo tudo. Jéssica entrou apoiada na enfermeira que havia ido visitá-la. O rosto inchado, os olhos vermelhos, mas a coluna reta. Ela viu as panelas de sua mãe na pia, sujas. Viu as cinzas no carpete. E então viu o medo nos olhos daquela mulher que a havia sugado a vida inteira. A dor na barriga, das contrações que ainda restavam, foi nada comparada à ferida que cicatrizava ali, endurecida pela raiva. Tira as roupas da minha cama, mãe. Tira agora. E vaza. Tudo o que vocês levaram, vocês devolvem ou o delegado faz a conta na cadeia. Não tenho mãe aqui. Só tenho ladrão. Edson agarrou a mala aberta no meio da sala e virou de cabeça para baixo. Roupas íntimas, sapatos, comida roubada do armário, tudo despejado em uma pilha nojenta no meio da sala. A humilhação era física, visível. O cheiro de traidor tomando conta do espaço. Na delegacia, o ar-condicionado potente não conseguia gelar o sangue que corria nas veias de Vitória. Ela estava de pé, de braços cruzados diante da mesa do delegado titular. Um homem com cara de quem já viu muito bicho dar em gente. Roberval estava num canto, a farda amassada, o rosto inchado por causa dos socos que levara na viatura antes de ser identificado como bandido pela armação da ricaça. O cheiro de café queimado e desinfetante era nauseante. Eu não sei de quem vocês estão falando, delegado. Esse homem invadiu minha casa, roubou um colar valiosíssimo, eu tenho testemunhas. Eu sou Vitória Alcântara, vocês sabem quem eu sou. Meu advogado vai chegar aqui em 5 minutos e essa cidade vai saber tratar uma dama. O delegado suspirou, pegou um papão cheio de papéis e jogou em frente de Vitória. O impacto foi seco. Em cima, uma foto do colar, uma cópia da nota fiscal e o laudo pericial das câmeras de segurança do condomínio, que mostravam Vitória mesma colocando a joia dentro da mochila de Roberval enquanto ele tomava água na copa. Sua dama. A senhora é suspeita de denunciação caluniosa, falsidade ideológica e associação para o crime. O colar nunca saiu do cofre do seu quarto, a não ser quando a senhora tirou para botar na mochila dele. E o pior para a senhora, Vitória. O policial que a senhora tentou destruir é filho do coronel Roberval da Silva, o mesmo coronel que está assinando o seu auto de prisão preventiva agora.
Advogado nenhum tira a senhora da cadeia antes da audiência. Vitória desandou. A máscara de civilidade caiu, dando lugar a uma fera acuada. Ela tentou caminhar até a porta, mas o policial da guarda bloqueou a passagem. O som das algolas, clicando fechadas em volta dos punhos delicados e cheios de anéis de diamantes, foi o som mais doce que Roberval já ouviu. Ele massageou o pulso roxo, olhando Patrícia, que estava do lado de fora da grade, chorando, mas pela primeira vez, chorando de alívio. Não façam isso, eu pago, deixem eu sair. Eu sou Vitória, vocês não podem me prender com essa ralé. É lei, Vitória. A lei vale igual pro rico e pro pobre. E agora você vai passar a noite na cela com a ralé. Vai ser bom para a senhora aprender o cheiro de verdade. A porta de aço da carceraria se fechou com um estrondo metálico que ecoou pelas paredes da delegacia, abafando os gritos de pânico da matriarca. Fora, na sala de espera, o silêncio se estabeleceu, pesado e limpo. Patrícia correu para abraçar Roberval, sentindo o cheiro de suor e sangue dele, o cheiro de vida, de honestidade. No mesmo instante, os celulares nas mesas dos policiais vibraram com mensagens. Era o grupo do bairro. Dona Cidália tinha mandado uma foto. Ela estava sozinha na sala de jantar, com a porta de ferro trancada por dentro, a chave no bolso e um prato de comida apenas para ela, sorvindo um café quente e escuro. A lenda estava desenhada na tela. A casa estava limpa. O sol da tarde entra rasteiro pela janela da cozinha de Dona Cidália, iluminando os fiapos de poeira que dançam no ar silencioso. Pela primeira vez em 40 anos, o cheiro da casa não é de feira estragada nem de preguiça, mas de ácido muriático e café recém-passado. Dona Cidália esfrega a toalha de plástico da mesa com força, as veias grossas e roxas das mãos contrastando com o algodão branco, removendo as manchas de gordura onde o filho costumava apoiar os cotovelos. Ela para, ofegante, e observa o vazio da sala. O sofá onde Jezabel passava o dia vendo novela está vazio. A capa rasgada foi jogada fora. A casa parece maior, as paredes não estão mais se fechando sobre ela. Tira uma xícara de café do fogão a lenha, o barulho da bolha estourando é o único som. Serve para Fernanda, que senta com uma pilha de documentos na mesa de centro, agora limpa. A neta não é mais a estrangeira distante, é a mulher da casa. O silêncio não é de solidão, é de trégua. Tá forte demais, vó. É para acordar os mortos e enterrar os vivos. Dona Cidália leva a xícara aos lábios, sentindo o calor amargo descer pela garganta, queimando a sensação de nódulo que habitava lá por anos. Ela olha para a porta da rua. A fechadura antiga, de ferreiro, foi trocada ontem por uma cilíndrica nova, cromada, que brilha sob a luz. Ela segura a chave no bolso do avental, o metal frio contra a coxa sentindo a textura das dentes. É a sensação de posse. Cláudio não volta. Ele não tem sangue, não tem nome, não tem chave. No outro lado da cidade, o som seco, metálico e definitivo de uma fechadura girando ecoa pelo apartamento de Jéssica. O clique ressoa como um tiro de revólver em uma igreja. Jéssica encosta a testa na porta de madeira, sentindo a frieza lisa do verniz contra a pele suada. O coração ainda acelera, o reflexo condicionado de esperar que a porta seja arrombada ou que alguém bata gritando por dinheiro. Mas o corredor está vazio. Lá dentro, o ar está fresco. O cheiro de mofo e cigarro barato foi banido por um difusor de lavanda que Edson comprou. Edson passa por ela com uma caixa de papelão nos ombros, cheia de trapos sujos e pratos quebrados que pertenciam aos cunhados. Ele não olha para trás. Caminha até o elevador e despeja a caixa no local do lixo, onde o som de vidro quebrando é uma música. Ao voltar, ele encontra Jéssica no berçário, o filho dormindo, o peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo. O barulho do trânsito lá fora, aquele eterno zumbido de metrópole, agora parece estar em outro mundo. Trancou? Trancou. Triplicado. Jéssica segura o dedo mindinho do bebê, a pele maciada e quente do filho contrastando com a cicatriz grossa e feia na mão de Edson, resultado da briga para retomar a casa. A barriga dela ainda dói, os pontos do parto puxam quando ela respira fundo, mas é uma dor boa. É a dor de quem sobreviveu. O armário da cozinha está vazio de mantimentos roubados, mas cheio de possibilidades. Ela pega uma maçã da fruteira, morde, sentindo o crocante e o ácido explodir na boca. Pela primeira vez em meses, a comida tem gosto de liberdade. A porta de vidro do 84º Distrito Policial se abre, deixando entrar o barulho ensurdecedor da cidade e uma onda de calor úmido. Patrícia segura o braço de Roberval com força, as unhas pintadas cravando levemente no tecido da farda. Ele caminha ereto. A cape na cabeça, o rosto lavado, as marcas algemadas sumindo, mas o orgulho permanecendo intacto. A luz do sol bate na placa de metal no peito dele. PM.
O título que Vitória tentou manchar com lama e diamantes roubados. Eles descem as escadarias sem olhar para trás. Lá dentro, na sala de espera acinzentada, cheia de cheiro de cafezinho queimado e desinfetante, Vitória senta em um banco de cimento. O ar-condicionado está quebrado, fazendo com que o rosto dela, antes coberto por maquiagem caríssima, brilhe de suor e oleosidade. Ela tenta cruzar as pernas, mas a saia de seda rasgada na briga impede a elegância. O celular toca no balcão da delegacia, o aparelho confiscado vibrando sem parar. São os amigos do clube, os parceiros de bridge chamando. Ninguém atende. O silêncio da burocracia é ensurdecedor. O delegado titular olha para ela por cima dos óculos, sem a menor reverência, e devolve o crachá de visitante. O estômago dela revira. A náusea não é de gravidez, é de queda livre. O mundo que ela comprava com cheques agora aceita apenas moedas de caráter, e ela está falida. Na cozinha da casa antiga, Dona Cidália se levanta. O chão de tábuas rangentes sob seus pés descalços não reclama. Ele a sustenta. Ela vai até a janela e vê o movimento da rua. O vizinho passa com o cachorro, o caminhão de lixo faz a curva. A vida continua, sem Cláudio, sem Jezabel. Ela fecha a cortina, tecido grosso que bloqueia o calor, e volta para a sala. Fernanda sorri, um sorriso sem amargura. Dona Cidália senta na poltrona do marido, que ficou intocada por anos. As costas encostam no encosto, o estofado cede abraçando-a. Ela solta o ar que prendia no peito há décadas. É um novo normal. É uma casa silenciosa, segura e dela. E dessa vez, ninguém entra sem pedir licença. Se essa história mexeu com você e você acredita que todo mundo merece um lar onde a fechadura serve para proteger quem amamos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para vermos mais histórias assim. Até a próxima!